Opa, tudo bem? Aqui é o Guima. Tô fazendo alguns vídeos aqui um pouquinho diferentes dos vídeos que eu tenho feito, em que eu não vou tocar bateria. Você pode ver, eu tô aqui num trapiche aqui à beira da Lagoa da Conceição. E eu queria contar uma história para você a respeito da minha primeira apresentação. Então, a história da primeira apresentação da minha vida é o seguinte. No colégio onde eu estudava, eu estava na oitava série mais ou menos, em 97. Eu tinha começado a fazer algumas aulas de bateria, eu já tinha um par de baquetas, o sofá que eu treinava em casa e só. E lá no meu colégio fizeram uma espécie de concurso de bandas, onde você podia fazer um grupinho e se inscrever para tocar com seus amigos, né? Então a gente fez um grupinho lá, nos inscrevemos e a gente foi tocar, montar um baita de um palco lá no ginásio, com uma bateria enorme, fizeram uma bateria Remo, se não me engano. E, cara, uma bateria bem exótica, assim, eu nunca mais vi nenhuma bateria parecida com aquela. E, enfim, a gente foi tocar e eu lembro que tinha um professor que ia dar uma canja com a gente, ele ia cantar uma música dele e a gente estava ensaiando, a gente ensaiou com ele e eu lembro que no ensaio ele falou o seguinte, ele falou, Guima e pessoal, né? É normal que na hora de fazer o show você fique um pouquinho nervoso. Então tome cuidado para o nervosismo não atrapalhar na hora de tocar, né? Você não correr, não acelerar as músicas e tudo mais. E eu ouvi e falei, não, beleza, pode deixar, fique tranquilo. E cara, como era a minha primeira apresentação, eu tava tão eufórico, assim, tava tão elétrico que, cara, eu praticamente dobrei todos os BPMs das músicas. Todos. Foi assim, horrível. Eu dobrei tudo, acelerei tudo. O professor não conseguia nem cantar a música de tão rápido que eu estava tocando. E o meu amigo olhava para trás e falava assim, cara, o que você está fazendo? E eu não sabia o que dizer, porque eu achei que eu estava tocando direito, mas, cara, eu estava tão nervoso que eu corri demais. E essa foi o primeiro mico que eu paguei, né? A primeira apresentação. Mas o que aconteceu? Eu poderia ali ter desistido, né? Ter falado, cara, esse negócio de bateria não é pra mim. Mas tem uma coisa que parece que a força a vontade de tocar é muito maior do que qualquer coisa, né? E aí o que aconteceu? Eu peguei e no ano seguinte teve outro festival de bandas em que eu fiz uma outra banda com outro pessoal um pouco mais velho. Eu treinava muito, então eu já estava tocando bem melhor. E a gente fez uma outra banda que, inclusive o nome era Elegant Elephant. E a gente tocou 3 músicas. Eu lembro que era Black Knight, do Deep Purple, Whole Lotta Love, Led Zeppelin, e Smoke and Water, também do Deep Purple. E o que aconteceu nessa apresentação? Cara, eu treinei tanto essas músicas, a gente ensaiou tanto, eu decorei as músicas até hoje, eu acho que eu sei tocar elas de trás para frente sem ensaio nenhum. São músicas assim que eu treinei muito e a gente foi tocar, inclusive era a mesma bateria que tinha sido alugada pela empresa de som, né? Mesmo palco, mesma bateria. Eu lembro que dessa vez a história foi diferente, a gente tocou super bem. E, cara, foi lindo, assim, eu lembro que nesse dia eu tive uma epifania, assim, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer pro resto da vida. Cara, a gente tinha né, dessa vez tinha uma premiação, né, pra banda, tinha uma comissão lá dos professores que julgava e tal, e a gente ganhou o primeiro lugar com essa banda, com essas músicas e tal, e eu lembro que, eu acho que até tenho até hoje uma medalha que eles deram lá e tal. E, cara, nesse dia eu me realizei. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer mesmo pro resto da minha vida. E o tempo foi passando, eu fui assimilando isso. E por que eu estou contando essa história? Para você não achar que eu nasci, sei lá, sabendo, ou se eu nasci já com uma bateria na minha casa para tocar. Talvez seja a mesma condição que você tem aí na sua casa. Tipo, pô, talvez você não tenha a bateria dos seus sonhos ainda, talvez você não tenha os pratos do seu sonho ainda. Cara, isso é uma questão de tempo. Você tem que fazer a tua lição de casa, vamos dizer assim, independente do instrumento que você tem. E você tem que fazer
sei lá, eu fiz pelo amor que eu tenho à música e pela arte, né? Mas é pelo instrumento mesmo que, eu sempre falo, né? Parece que não é a gente que escolhe, né? A gente nasceu, cara, nasceu percussivo, nasceu baterista. Então é isso, eu queria só contar essa história. Eu vou fazer uma série de 5 vídeos contando algumas das minhas histórias. Eu espero que seja legal aí, é um pouquinho diferente, né? Eu não estou atrás da bateria, não estou lá no meu estúdio. Então eu acho interessante contrabalancear um pouco com algumas histórias assim que são um pouco inusitadas, né? E também para, quem sabe, ajudar você. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo ou clique em não gostei se você não gostou, para eu saber. Qualquer uma das duas formas vai me ajudar para eu saber se eu estou indo numa direção certa para fazer esses vídeos. Então, deixe seu comentário. Eu gostaria de saber se essa história foi útil para você, se você se identificou com alguma coisa que eu falei. Eu gosto de contar isso aí porque, como eu falei, cara, eu comecei tocando no sofá. Eu toquei 2 anos no sofá. 2 anos, cara, com um par de baqueta. Eu lembro que o primeiro par de baqueta foi uma baqueta metal, que foi a única que eu era mais grossa e mais comprida. A segunda baqueta foi uma ProMark. Aí a terceira deve ter sido uma Vic Firth. E eu lembro que a primeira coisa que eu comprei mesmo foi um chimbal da Sabian que eu tenho até hoje. Então, cara, e eu fiquei tocando até 2 anos depois eu comprar a primeira bateria. E eu vou contar mais um pouquinho dessas histórias nos próximos vídeos. Então, é isso aí. Um grande abraço e até a próxima.